ladrão, abutre humano, porcaria e outros termos que é melhor nem falar aqui, foi assim, com essas palavras, que os vereadores se trataram ontem durante a sessão da Câmara de Rio Preto. E é com esse tema que a gente começa o Política em Debate de hoje, aqui com a presença do Rodrigo Lima. Rodrigo, que baixaria, hein? Boa tarde a você, Rogério. Boa tarde aos amigos internautas que nos acompanham pelo Facebook do Diário. Rogério, mais uma vez a Câmara, sendo a Câmara de Rio Preto, né? Os vereadores estão a um fiozinho de cabelo de sair no tapa, literalmente, no plenário. Não é a primeira vez este ano e não será, muito provavelmente, a última. Essas cenas aí devem se repetir nas próximas sessões, com o andamento aí das comissões parlamentares de inquérito que vão começar a investigar irregularidades na gestão do prefeito Edinho Araújo. Bom, mais uma vez a discussão, o bate-boca aí que quase terminou em pancadaria, envolve o vereador Marco Rilo, não é? Que é um vereador atuante, é um vereador sério, mas que tem o pavio curtíssimo, né, Rodrigo? O Rilo tem um histórico de ser um vereador de combativo, violência, né? De violência. Quem não se lembra, por exemplo, do soco, do famoso soco no gabinete do ex-prefeito Liberato Caboclo, né? E ele é muito provocado também pelos vereadores e ele cai nessa armadilha. Sempre que citam a família dele, a investigação envolvendo o deputado estadual João Paulo Rilo, que é filho dele, a coisa fica preta. Ele sai, os olhos dele escurecem, ele perde a linha. Mas não pode, né, Rodrigo? Não está num boteco, não tá, ele está na Câmara, né? É necessário que ele tome alguma medicação para se acalmar, alguma coisa assim. Rogério, não tem jeito, é do vereador isso. E não foi por pouco saiu agressão ontem entre Paulo Pauleri e Marco Antônio Rilo, mas também entre Renato Pupo e José Carlos Marinho. A temperatura subiu a um ponto de uma forma que o Pupo já ameaça também entrar com uma ação de indenização contra o José Carlos Marinho, porque chamou o Pupo, que é delegado de polícia, de delegado fantasma. Aquela velha discussão que já está há algum tempo na Câmara, de que Pupo não cumpre a jornada de trabalho dele lá na delegacia, na Polícia Civil. Aliás, essa é uma diferença com o Anderson Branco também, né? Que deu origem àquele telefonema, toda aquela briga toda entre os dois, né? Essa investigação o Pupo está sofrendo, inclusive, na corregedoria da Polícia Civil aqui em Rio Preto. E o Marinho ontem também extrapolou ao fazer uma acusação como essa. E isso com um pano de fundo também a CPI da Guarda, Rogério. A CPI da Guarda, que vai ser presidida pelo Renato Pupo, ele não abre mão do cargo e os vereadores querem que ele deixe este posto de presidente da comissão da CPI da Guarda, que vai apurar possíveis irregularidades cometidas lá na corregedoria da Guarda Municipal. Isso porque o Pupo, ele é do PSD, mesmo partido que é o diretor da Guarda, o Silvio, né? E ele não aceita, porque a Guarda também está subordinada ao secretário de trânsito, Marcos Apóstolo, que é do mesmo partido do Renato Pupo. E a brigalhada ontem na Câmara surgiu por conta dessa questão, né? Os vereadores, um grupo de funcionários da Guarda estava presente no gabinete, nas galerias, na Câmara. Foi o presidente da associação que representa os guardas falar da tribuna a convite do Paulo Paulera, que é o vereador que apresentou o pedido de abertura dessa CPI. E é o relator, né? E é o relator da CPI. E parece que essa turma aí começou a vaiar o Pupo das galerias
e o Marco Rilo foi defender o vereador. Foi defender o Renato Pupo, dizendo que ele é uma pessoa séria, que ele não tinha dúvida nenhuma da isenção, da seriedade dele na condução da presidência da CPI, e que ele desconfiava do Paulera. Aí o barraco começou, né? Aí o Paulera falou da família do Rilo, né? E o Rilo chamou o Paulera de ladrão. Então, Rogério, são alguns xingamentos que podem ter desdobramento, inclusive no Conselho de Ética. No caso do Pupo, ele seria reincidente, já não é a primeira vez, ele já tomou uma punição, uma advertência, se eu não estiver enganado, no Conselho, e a coisa poderia ficar mais séria para o lado dele. Porque é assim, lá na Câmara o que acontece, principalmente com o Rilo. Ele é tido lá como um vereador que bate boca, briga dentro do plenário. É igual o jogo de futebol seria, né? O que acontece no campo fica no campo. Então, alguns vereadores defendem que, apesar de toda essa briga que ocorreu no plenário, isso morreu lá. Eles defendem que não seja levado para fora no Conselho de Ética. Mas até quando isso vai prevalecer lá no Legislativo, ninguém sabe. Porque, mais uma vez, faltou muito pouco para a troca de agressões. Tanto é que o próprio Anderson Branco fez parte da turma do Deixa Disso. Ele que separou ali o Marco Rilo e o Paulera, né? E o Marinho, quando era situação, era um vereador que entrava mudo, entrava calado e saía mudo. Nós temos imagens aí, então. Ô Marco, já mostramos? Era um vereador que entrava calado e saía mudo da sessão. Agora que ele está na oposição, ou não é mais tão situação como era antes, ele está com a corda toda, né? Ele não é a primeira vez que ele bate muito no Nicanor, do SEMAI, agora foi para cima do Pupo com os dois pés, né, Rodrigo? E olha só, a composição da CPI da Guarda tem como presidente o Renato Pupo, relator o Paulo Paulera e como membro José Carlos Marinho. Imagina só você o que vai acontecer nas reuniões que serão marcadas aí para ouvir testemunhas, para ouvir as pessoas que estão envolvidas nas denúncias, o que esses 3 vereadores vão aprontar nessa CPI. A gente tem receio porque quando se abre uma CPI na Câmara, a gente tem a ideia de que a investigação ela vai transcorrer com o objetivo de esclarecer todos os fatos que foram apontados pelos denunciantes, que nesse caso foi a própria Associação dos Guardas. Ontem eu estive com o secretário de Trânsito, Marcos Apóstolo, e ele me disse que essa CPI, Rogério, muito provavelmente não vai dar em nada, porque ele repassou com o corregedor da Guarda praticamente todas as ações ali que foram feitas, todos os processos referentes a punições que foram aplicadas aos guardas. E, em princípio, ele diz que não tem nenhuma irregularidade nas sindicâncias que foram abertas, nos casos que foram apurados até então, e se isso prevalecer, essa CPI vai ser um tiro no pé. Toda essa briga que os vereadores estão tendo para tentar tirar o Pupo da presidência da CPI para uma investigação que pode dar em nada. Isso que é o pior de tudo, né? Vai se concentrar muita dedicação, muito esforço nessa apuração para não chegar a nenhum resultado prático para a população, né? E é gozado que ao mesmo tempo que o Paulera diz aí, tenta criar um clima para o Pupo sair da CPI, dizendo que ele vai ser parcial, né? O Paulera não diz isso, né? Na verdade eu nunca ouvi ele dizer, mas ele cria essa atmosfera, né? Porque o Pupo é ligado ao secretário de Trânsito e Segurança, Marcos Apóstolo, e ao próprio diretor da Guarda. Então, mas, se ao mesmo tempo o Pupo ele é parcial de um lado, o
Paulério é parcial de outro, porque ele abraçou essa causa e virou uma causa já. E a gente sabe que o Paulério e o grupo do qual ele faz parte, desde que começou o governo Edinho, eles querem derrubar o Marcos Apóstolo da Secretaria de Trânsito e pegar aquele naco lá para eles, né? Porque, primeiro, que eles não topam o pupo, né? E segundo, porque a Secretaria de Trânsito é uma secretaria interessante. A parte do tapa-buraco. É uma secretaria que dá voto, né? Então, essa é a questão. Se o pupo é parcial para um lado, o Paulério é parcial para o outro. E, sendo assim, tá ótimo. É um equilíbrio aí na CPI. Tem pessoas na Câmara, Rogério, que fazem a seguinte avaliação. O pupo permanecendo nessa CPI, se essa CPI não dá em nada, vai ser responsabilidade do pupo por ser ligado ao PSD. Ele vai sair, vão tentar taxá-lo aí de, olha, não deu em nada porque o pupo protegeu o pessoal. Mas ao mesmo tempo, o Paulério é o relator. Quer dizer, é o Sim. cargo mais importante da CPI. Mais Sim. até do que o presidente. Outra coisa. E o relatório do Paulério, provavelmente nós teremos duas investigações numa só. Que o Paulério e o Marinho vão querer fazer, imprimir uma velocidade na apuração, e o Renato Pupo vai querer imprimir uma outra velocidade, porque justamente por essa questão do cumprimento da jornada de trabalho do Renato Pupo, ele tem algumas restrições de horário, como delegado de polícia. Então ele marca algumas reuniões aos sábados. O Marinho, por exemplo, já disse que não vai trabalhar aos sábados para ouvir pessoas nessa CPI. Ele quer fazer todos os depoimentos durante o horário comercial, o horário em que a Câmara esteja funcionando. E o Pupo pode ter alguma dificuldade. Então, quer dizer, pode virar uma bagunça essa comissão se um vereador marcar uma reunião para um dia, o relator tentar ouvir outra testemunha outro dia. Imagina só o que vai virar isso. Sem contar que o Pupo não pode à noite também, porque ele dá aula, né? Ele tem essa tarefa também. Então, os vereadores, o presidente Jean Charles também tem uma responsabilidade nesse processo todo, porque os próprios guardas ingressaram com pedido de afastamento, com pedido de impedimento aí do Renato Pupo, por conta justamente dessa ligação dele com a cúpula da Secretaria de Trânsito e da Guarda Municipal. O presidente Jean Charles submeteu esse pedido à diretoria jurídica da Câmara e por lá não tem nenhuma irregularidade na participação do Pupo na comissão. Perfeito. De qualquer maneira, o Paulério, que é o mentor aí, o cabeça dessa CPI, ele tem maioria, né? Porque o Marinho deixou claro ontem que ele é anti-Pupo. E que ele está com o Paulério nessa. Não tem clima nenhum. Não tem clima nenhum. Outra coisa, e o Marinho também verbalizou ontem, mais uma vez na Câmara, né, a antipatia, né, que esses vereadores têm em relação ao Pupo, né? E o Marinho, que parece que vai se aposentar, né, vai colocar o filho aí para ser candidato na próxima eleição, resolveu bancar o franco atirador, né? Verbalizou muita coisa ali que muitos vereadores até gostariam de verbalizar e nunca verbalizaram, né? Foi até comemorado quando ele acabou a discussão ali dele ter chamado o Pupo de delegado fantasma. Foi como se ele tivesse feito um gol. A comemoração, por exemplo, que ele teve ali com o Anderson Branco, a maneira, aquele cumprimento de colegas, de amigos, parecia uma turma de escola, sabe? Que ele teria vencido a briga com um coleguinha de escola. E ele quer, né, ficou claro ali a vontade dele de desconstruir a imagem que o Pupo tenta construir, de ser um político honesto, sério, tal. E mais do que isso, já falando do Pupo, né? Da iniciativa, do projeto do Pupo de ser candidato a deputado estadual, que é uma candidatura que incomoda, né, Rodrigo? Você mesmo conversando com o grupo, com interlocutores do prefeito Edir Araújo, você ouviu que é uma candidatura que preocupa, por exemplo, a candidatura do filho do Edinho, né? Que parece estar interessado aí em sair candidato a deputado estadual.
Sim, seria assim, até para os amigos entenderem do Facebook do Diário. O Edinho Filho teria a pretensão de entrar na vida pública. E se ele fizer isso, ele vai ter aval do prefeito Edinho e tendo no prefeito Edinho seu principal cabo eleitoral. Isso ficou claro ontem. O prefeito Edinho assumiu essa possibilidade ontem publicamente pela primeira vez, que você trouxe hoje na coluna do Diário, a informação de que o Edinho estaria disposto a apoiar o filho para uma cadeira na Assembleia Legislativa, e outra coisa também que ele admitiu pela primeira vez foi o apoio oficial dele para a pré-candidatura a deputado federal do vice-prefeito Eleusis Paiva. Ele nunca tinha dito isso publicamente, e ontem até por conta de uma nota que você trouxe no domingo na coluna do jornal, em que essa candidatura do Pulpo a deputado estadual pode atrapalhar a candidatura do Edinho Filho, o prefeito ontem decidiu expor o que pensa sobre a atual conjuntura política de Rio Preto. Aliás, Rodrigo, me veio uma avaliação aqui agora do porquê a candidatura do Pulpo incomoda tanto o gabinete. Porque, além de tudo, o Pulpo é do mesmo partido do Eleusis, né? Tanto que o Edinho disse ontem para você no gabinete que ele apoia o Eleusis, porque é natural ele apoiar o Eleusis, uma vez que o Eleusis é vice-prefeito, mas que o ideal seria que ele viesse para o partido, né? Que ele não que ele fosse do MDB. Ele não falou, que ele viesse, mas que ele fosse do MDB, que ele fosse do mesmo partido. Porque, uma vez o Eleusis sendo do PSD, também é natural a parceria dele com o Pulpo e não com o Edinho Filho. Justamente. Você vê uma coisa, e é incompreensível também, de um lado, o Eleusis abandonar a candidatura do Renato Pulpo em Rio Preto, não fazer a dobradinha principal com o Renato Pulpo aqui, porque toda essa costura do lançamento da candidatura do Eleusis Paiva para deputado federal e Renato Pulpo para estadual tem a bênção do principal cacique do PSD, né, no país, que é o ministro Gilberto Kassab, que inclusive esteve aqui em Rio Preto recentemente e deu claras amostras assim de que os dois terão total apoio do partido. E numa eventualidade de um rompimento político entre Eleusis e Edinho lá na frente, não agora na possível reeleição do Edinho, mas daqui no segundo mandato, se o Eleusis não for o nome do partido para disputar, seria um nome natural para suceder o Edinho como vice-prefeito, quem que do PSD seria um quadro para tentar chegar ao executivo? O Renato Pulpo. O próprio Pulpo. Que já está se preparando para isso, né? E é aí que vem toda essa bronca dos vereadores em relação ao Pulpo lá no plenário da Câmara. Eles estão de olho no futuro, né? Sim. É o mesmo ocorreu, por exemplo, no passado com o João Paulo Rilo. E o João Paulo já disputou a prefeitura algumas vezes e não conseguiu vencer a eleição. As pancadas quer dizer, o que dá para ver claramente hoje na Câmara, que as pancadas desses vereadores no Pulpo é para ele não crescer, né? Para evitar que ele... Imagina só se ele vira deputado estadual. Exatamente. Assim como o João Paulo, né? A briga fica... ele ganha musculatura. Ganha musculatura, exatamente. Política na cidade. E se cacifa naturalmente para pleitear lá na frente o cargo de prefeito. Exatamente. Isso com o apoio do Eleusis, enfim. Se o Eleusis for o candidato, é ele que vai ser o candidato, por ser até uma questão de hierarquia política. Se bem que nos partidos em Rio Preto, o compromisso no fio do bigode, em alguns casos, não conta mais. O que pode inverter essa prioridade, essa hierarquia numa eventual... Se de repente o Eleusis não se elege deputado federal e o Pulpo se elege deputado estadual. Né? Aí essa correlação de forças pode se inverter. Né? Mas isso é futurologia, né? Outra coisa, lá no gabinete do prefeito
do Eleusis Paiva para a pré-candidatura para deputado federal, porque do outro lado, há um vácuo com a saída do Edinho de deputado federal para disputar a prefeitura de Rio Preto, ficou um vácuo da nossa representatividade em Brasília. O que acontece? Temos o prefeito Valdomiro Lopes, e ontem no gabinete, pessoas muito próximas do prefeito admitiram que o Valdomiro vai vencer a eleição. E também chega muito forte daqui na próxima eleição em 2020, na eleição municipal, para disputar a prefeitura de Rio Preto. Perfeito. Imagina só você a briga que não vai ser e o prefeito reclama muito, o Edinho voltou a reclamar que não tem dinheiro para executar as principais ações da sua administração. Que a perda dos 200 milhões de reais, aquele financiamento junto à Caixa, pesou demais na atual gestão, viu, hoje. Rodrigo, saindo um pouco da política municipal e indo para a nacional, o que você achou do julgamento do habeas corpus impetrado pelo ex-presidente Lula ontem? Você acha que isso é a pá de cal na candidatura dele à presidência? Rogério, era até esperado a decisão do STJ, né? A defesa do Lula vai tentar levar esse caso para o Supremo Tribunal Federal, que vai ser muito difícil, os ministros não vão querer reanalisar a questão do caso dele, de submeter novamente essa possibilidade do Lula não ser preso, né? Essa questão, a defesa do Lula anunciou ontem que vai tentar levar o caso para ser debatido na instância superior. Mas, para os petistas, Rogério, é uma situação de extrema preocupação. Imagina você a comoção social que vai ser se o Lula for preso. A candidatura dele, na minha opinião, ela não se consolida desde o julgamento pelo Tribunal, TRF4, né? Tribunal Regional Federal. E agora a gente está caminhando para um desfecho que nenhum petista gostaria de ver. Mas é questão, para mim, questão de dias aí a prisão dele. Tecnicamente, pelo que eu li, tecnicamente, se tudo transcorrer dentro da normalidade, é o que deve acontecer, a prisão do Lula. Na verdade, o PT está fazendo pressão aí, os advogados do Lula, né, para o Superior Tribunal Federal desfazer um entendimento que era um avanço, na minha opinião, na política brasileira, né, na justiça brasileira, melhor dizendo, que é a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Hoje o placar, a discussão foi suspensa, né? O julgamento foi suspenso, estava 6-5 a favor da prisão, né? Mas parece que agora o Gilmar Mendes, que era a favor da prisão depois de condenação em segunda instância, mudou o entendimento. Só que a Carmen Lúcia não quer apressar essa discussão, não quer colocar esse julgamento na pauta de novo. E a pressão dos petistas, dos advogados do Lula, é para colocar essa discussão em pauta. A Carmen Lúcia, ela não vai voltar atrás no que já está feito. Eu acho que é muito difícil. E imagina só, nós estamos em março, Rogério. O que vai acontecer para frente vai ser de fundamental importância no processo eleitoral, porque daqui a pouco um país entra. E aí, o que vai acontecer? E ele continua bem posicionado, né, o Lula. Ontem saiu a pesquisa, né, da CNT. Sim. E ele continua aí com os 30% em primeiro, né? O Bolsonaro também consolidado na segunda posição. Ele estaria no segundo turno, né? Quem já disse isso lá atrás, se você se recordar, foi o ministro das Relações Exteriores, que é aqui de Rio Preto, Aloysio Nunes. Ele acredita que se o Lula disputar a eleição, ele é um dos candidatos no segundo turno. Quem é o outro, não sei. Pode ser o Bolsonaro. E o PT não tem um plano B, né? O PT não tem um plano B. Esse é o ponto, né? Um dos nomes que estavam cotados aí para assumir a posição do Lula, né, como candidato a presidente era o Jacques Wagner, que acabou se enrolando, acabou enrolado
num processo aí, acusado de receber propina de 80 milhões, né? Quando era governador da Bahia. Até que no estado, Rogério, você vê que alguns partidos sofrem por falta de quadros para disputar o Palácio dos Bandeirantes. Exato. Você vê que a sucessão do Alckmin, quem que pode ser o governador? Será que o PSDB vai ter a capacidade de perder o governo, apesar de estar no governo há mais de 2 décadas? A questão é que o PSDB é hoje o partido que apresenta aí o candidato mais competitivo, que é o prefeito de São Paulo, João Dória, né? Que me parece cada vez mais certo, não é, que ele vai ser o candidato. Mas aí fica a pergunta, né? Ele terá apoio suficiente? Parece que ele recebeu mais um apoio de mais um partido ontem, né? Inclusive, essa semana, né? O Márcio França. Então, o Márcio, eu não sei, mas ele já está, né? Já tem o PR, já tem o SD, já tem o PSC, mas os grandes partidos ainda estão no éter, né? Tem o MDB ainda, que não se sabe se o Scarfe vai mesmo ser candidato, embora numa entrevista semana passada para a gente aqui no estúdio do Diário, ele disse que será candidato, mas há uma pressão muito grande do PSDB para ele somar, não é? O PSD do Kassab me parece que vai mesmo ficar com o PSDB, então o jogo é um jogo equilibrado. O último lance aí que a gente deu até hoje na coluna é que o Márcio França, vendo que está meio certo aí que o Kassab pode ser o vice do João Dória numa eventual candidatura do PSDB, tenta atrair o Rodrigo Garcia, que é daqui de Rio Preto também, para ser o vice na chapa do Márcio França. Então a disputa está grande aí nos bastidores. Sim. Não é isso? Falando em candidaturas, me parece que amanhã, vi a nota hoje no Estadão, o Eliseu Padilha, que é o articulador político do Michel Temer, quer conversar aí com os ministros para saber quem vai ficar, quem vai sair, porque termina 7 de abril o prazo de desincompatibilização para quem ocupa cargo público aí como ministro, tem que deixar o governo para poder ser candidato. E a grande expectativa é saber se o nosso rio-pretense, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, vai ou não deixar o governo. O tititi é que parece que ele não vai deixar. Não, ele já disse recentemente, até para uma rádio lá em São Paulo, para o Vila, que você entrevistou também. E pro Datena. Sim, disse que vai disputar a eleição. Será? O que eu escuto, o que eu leio nos jornalões, né? Nos jornais da... Mas esse pessoal deve estar mudando de ideia cada movimento. Não, que ele parece que mudou de ideia, que vai ficar no ministério, que estaria interessado aí, articulando, para depois de terminado o governo Temer, tentar uma embaixada, provavelmente em Paris. São notas que saem aí nos jornais, né? Mas vamos ver. O de 7 de abril não passa, né, Rodrigo? Que é o prazo final para desincompatibilização. E está chegando, né? Vai chegar rápido. É isso aí. Rodrigo, mais alguma coisa a acrescentar? Vamos encerrar o programa? Ontem só, para a gente estar concluindo, tivemos a nomeação oficial do secretário de Desenvolvimento Econômico, o Jorge Luiz de Souza, que é conhecido como Jorginho, que foi nomeado aí para o cargo pelo prefeito Edinho Araújo. Vários empresários lá participando, toda a diretoria da CIRP também dando o apoio, porque a CIRP hoje, o principal projeto da CIRP é tentar aprovar na Câmara a proposta do vereador Paulo Paulera, que flexibiliza o horário do comércio na cidade. Esse é outro assunto também que vai colocar fogo no Legislativo. Aliás, ontem lá na Câmara tinha o Mota, né, Luiz Carlos Mota, que é de Rio Preto e é presidente da Federação Nacional dos Comerciários do Estado de São Paulo. Estão engajados aí contra a proposta. Eles representam quem trabalha no comércio, né? Sim. Dizem que falta segurança para sair muito à noite, porque a proposta, o que acontece? Hoje os shoppings têm horário diferenciado, né? Pode trabalhar até 10 da noite, tal, não sei. E o que eles querem trazer esse mesmo modelo para o comércio de rua,
no centro ali de Rio Preto, no calçadão, para o Nos comércio, bairros. nos bairros, para o comércio poder abrir mais tarde e fechar mais tarde, funcionar aos finais de semana, né, em horário que hoje existe uma lei municipal aí de 1987, né, já vai fazer uma lei de 30 anos que impede. Havia essa nomeação do Jorginho lá no gabinete do prefeito, onde até o Pauleira discursou e fez a defesa da proposta dele de ampliar esse horário. Horas depois, o Mota lá na Câmara também discursou contra a proposta. E aí cria também uma questão ímpar. Por exemplo, Fábio Marcondes, que é um dos fiel escudeiro ali, Parceiro do Paulera, né? Parceiro de Paulera, partido do Mota, que também é pré-candidato a deputado federal. Vai ser uma disputa grande, né? O que eu entendi do Paulera ontem, porque ele não precisava defender essa proposta, porque ali todo mundo é a favor. Mas o que o Paulera precisa é de apoio, é de mobilização, porque até o momento, pelo menos visivelmente, que vai lá na Câmara, nas galerias e tal, só a parte que é contra o projeto. Então o que o Paulera, quando ele faz essa defesa, como fez ontem, ele quer que a parte interessada na aprovação da proposta também se mobilize, não é isso? Sim. E há de se destacar também que a classe dos trabalhadores, os trabalhadores no comércio, tem uma representante genuína na casa, né? A vereadora Márcia Caldas, que também não vai deixar... Ela é presidente, inclusive, do sindicato dos comerciários aqui de Rio Preto. Então, imagina você a queda de braço que vai ser essa proposta na casa. É um debate muito interessante, né, Rodrigo? É legal que as coisas sejam discutidas dessa forma, né? Ao longo desse ano, nós temos ainda a proposta da emenda da farra do milhão, né? Do vereador Jean Dornelas, o presidente da Câmara, Jean Charles. Se não tiver cuidado, ele vai perder as rédeas do controle aí lá no Legislativo, principalmente durante as sessões. Porque nós temos ainda projetos polêmicos que não foram votados. Partido, Eu ia falar agora também. Temos o veto do Escola Sem Partido. Então, a programação da Câmara para os próximos meses tem tudo para ficar muito tenso. A chapa vai esquentar. É isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu pela audiência de vocês. E até quarta que vem. Um abraço. Rodrigo. Um abraço, até mais, pessoal.